orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina
assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 20ª sessão ordinária para o ano de 2023. Gostaria de saudar aos colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários da casa e o público que está assistindo à sessão através da página do Facebook da Câmara de Vereadores. E de imediato eu já solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 19ª sessão ordinária. 19ª sessão ordinária. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2023, realizou-se com início às 19h11, no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 19ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pid e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, após saudações de praxe, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias. Projeto de Lei número 30, de 13 de outubro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio ao Conselho Municipal Pró-Segurança Pública, CONSEPRO. Projeto de Lei número 31, de 3 de novembro de 2023, autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências. E Projeto de Lei número 32, de 3 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo conceder auxílio à Associação Assistencial Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, Hospital Campina, e da outras providências. Os referidos projetos de lei submetidos à deliberação do plenário foram todos aprovados por 8 votos. Apreciou-se também a proposição de iniciativa do vereador Claudemar Justen, protocolada sob número 56 de 2023, solicitando envio de moção de apoio à reposição inflacionária para fins de reajustar os vencimentos do efetivo da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. A matéria, ao ser apreciada pelo plenário, contabilizou endosso de toda a nominata de parlamentares com assento perante esta Casa Legislativa, sendo aprovada igualmente por 8 votos. Outro sim, procedeu-se à leitura da moção de pesar, subscrita por todos os vereadores e vereadoras e protocolada sob número 57 de 2023, a qual recebeu despacho favorável da mesa diretora, nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 20 horas, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas do dia 27 de novembro vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 13 de novembro de 2023. Vereador Douglas Gabriel Pitt, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste.
A ata aprovada por 8 votos. Prosseguindo, solicito ao secretário da mesa, vereador Douglas Pitt, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 20ª sessão ordinária, 27 de novembro de 2023. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 33, de 10 de novembro de 2023, institui a política municipal de incentivo para preservação, adoção, construção ou reformulação de imóveis que evidenciem a utilização de arquitetura alemã ou enxaimel ou russa, bem como edificações comerciais ou residenciais tombadas como patrimônio histórico-cultural. Projeto de lei número 34, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar auxiliares de serviços gerais em caráter emergencial e de outras providências. Projeto de lei número 35, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operadores de máquinas pesadas em caráter emergencial e de outras providências. E projeto de lei número 36, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar fiscais tributário, sanitário, ambiental em caráter emergencial e de outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Outras matérias. Leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 37, de 14 de novembro de 2023, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2024. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 24 de novembro de 2023, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Dando sequência, solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas, inclusive os projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. Ofício número 386 de 2023, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando respostas produzidas atinentes a proposições de autoria de vereadores endereçadas ao Executivo Municipal, aprovadas em plenário conforme segue. Com relação ao pleito solicitando análise para a abertura de passagem para pedestres e adequações nos canteiros centrais das avenidas que estão recebendo revitalização dos canteiros com pedras de areia, que foi aprovada na 14ª sessão ordinária, o Executivo informou que as passagens para pedestres foram executadas, sempre no meio da quadra, assim como sobre a questão de remoção parcial do canteiro central nas proximidades de determinado mercado, informa-se que foram consultadas sugestões com pessoas que possuem caminhão e, de acordo com as mesmas, a posição executada estaria ideal. Outro sim, sobre a questão da passagem em frente à Igreja Assembleia de Deus, relata-se que o espaço para conversão em todas as avenidas foi suprimido, considerando que eram espaços de conversão ilegais, sem sinalização e que acarretaram em muitos acidentes. Com relação à matéria apreciada na ordem do dia da 16ª sessão plenária, no tocante à realização de estudos para viabilizar o alargamento da estrada que compreende o trajeto que liga a Gruta Nossa Senhora de Lourdes à RS 307, passando em frente à entrada do Balneário Estrela, bem como o alargamento da ponte existente nesse trajeto. O Executivo relata que o município precisa construir uma solução de trajeto para os caminhões que atualmente transitam pela cidade, danificando as vias urbanas. Considera-se que o trajeto mencionado seria uma possível solução, porém há necessidade de construção de uma ponte mais robusta, com estrutura mais forte, alargamento da estrada e redução do desnível perto da gruta, sendo que a questão está sendo estudada. E o ofício número 387 de 2023, também proveniente da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando a resposta em atenção à proposição aprovada por esta Casa Legislativa na ordem do dia da 18ª sessão ordinária,
versando sobre a formalização de procedimento legal com vistas a implementar, regulamentar concessão e autorização para o servidor público municipal se ausentar do serviço por ocasião do dia de seu aniversário, sem prejuízo de sua remuneração, percepção do vale-refeição e sem anotação no registro funcional. O Poder Executivo, em resposta a esta proposição, informa que houve dificuldades para encontrar palavras para responder a esta questão. E o ofício circular número 009 de 2023, oriundos da FEMERGS, encaminhando dados com relação aos repasses mensais do FPM, evidenciando que não houve queda de arrecadação e, diante disso, solicitando auxílio para a defesa dos planos de carreira dos professores. Mensagem do encaminhamento do projeto de lei número 37, de 14 de novembro de 2023. Orçamento para o exercício 2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a deliberação e apreciação dos senhores vereadores projeto de lei número 37, que dispõe sobre a estimativa de receita e a fixação da despesa do município para o exercício financeiro de 2024, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende o orçamento fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.330 de 64, com a Lei Complementar nº 101 de 2000 e com a Lei Municipal nº 3.347 de 2023. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício. Observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei Municipal nº 3.238 de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município, demais normas que regem a matéria, a exemplo das instruções técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado. O projeto de lei que ora apresentamos visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. A peça orçamentária vem corroborada pelo processo de participação social na definição de demandas prioritárias na execução orçamentária do exercício 2024, sendo que as demandas propostas pela população estão contempladas, reafirmando o compromisso da administração municipal para com a participação social e comunitária. As políticas econômicas e sociais estão diretamente relacionadas com as diretrizes do município. Desta forma, a peça orçamentária está posta no contexto de reafirmarmos as diretrizes estratégicas da administração pública municipal, elencadas quando da elaboração do plano plurianual para o período 2022-2025, as quais estão focadas na promoção da inclusão social e cidadania, atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico, combate às desigualdades, modernização da gestão dos serviços públicos, promoção da melhoria da qualidade de vida, aperfeiçoamento e modernização institucional do Poder Legislativo. A elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo,
e a legislação vigente. Quanto ao desempenho financeiro do município, afirmamos que o mesmo mantém estabilidade em relação aos exercícios anteriores, porém as perspectivas para os próximos anos é bastante instável, razão pela qual precisamos manter prudência em relação à nossa previsão orçamentária. Frisamos que o comprometimento com investimentos feitos através de financiamentos e com a recuperação do passivo do RPPS consomem significativa parcela da receita e continuam gerando dificuldades para a realização de investimentos em favor da nossa comunidade. A receita da presente peça orçamentária foi projetada levando em consideração a arrecadação dos exercícios administrativos de 2021 e 2022, juntamente com o projeto de arrecadação até o final do exercício de 2023. Projetamos uma estimativa de inflação anual, bem como a inflação média anual e variação do PIB, em conformidade com o anexo dos parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No tocante às despesas, embora espremidas pela escassez de recursos, informamos que dentro da realidade fiscal vigente foram alocados recursos que, no entendimento da administração municipal, atendem satisfatoriamente às necessidades mais prementes da população. Senhor presidente, senhores vereadores, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação dessa Casa de Leis. Campina das Missões, 14 de novembro de 2023, assinado pelo prefeito municipal Carlos Justo. Esse projeto já foi encaminhado à Comissão de Orçamento através do memorando número 9/2023. Projeto de Lei número 04, de 24 de novembro de 2023. Autoria, vereador Teonésio Abraão Andrés. Dispõe sobre a denominação de vias, logradouros e bens públicos do município de Campina das Missões com o nome de mulheres. Artigo 1º. A denominação de vias, logradouros e bens públicos do município de Campina das Missões deverá ter no mínimo o percentual de 30% de nome de mulheres. Parágrafo 1º. A presente lei será aplicada às novas vias, logradouros e bens públicos municipais que ainda não têm denominação. Parágrafo 2º. As denominações farão referência a qualquer mulher que viveu no município de Campina das Missões, bem como mulheres conhecidas em nível estadual, nacional ou internacional. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 24 de novembro de 2023, assinado pelo vereador Teonésio Abraão Andrés. Encaminha esse projeto para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Está aberto o espaço para comentário a respeito das correspondências lidas. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Marcelo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, o público que nos acompanha através das redes sociais. Só frisar algumas palavras sobre a resposta, então, na correspondência da proposição, inclusive de minha autoria, que tinha feito sobre a abertura dos espaços para transpassar, principalmente as avenidas, onde foi remodelado. Então, acredito eu que já estava em pauta também, como os colegas vereadores falaram no mesmo dia, mas ficou bom, principalmente para as pessoas de mais idade, ter essa abertura e com certeza com a devida sinalização. E dizer que na resposta também obtivemos do executivo que teve informações com motoristas sobre o acesso na frente do mercado, referido mercado que era Cotrijosa. Então, só para frisar que não era coisa da minha cabeça, e sim que fomos procurados por munícipes, e vários inclusive, dizendo e solicitando essa demanda. Mas, se foi feita a avaliação, cabe ao executivo avaliar e ver qual que é a real situação e tomar a decisão. Então, vai ser mantido o canteiro, conforme orientações então de pessoas e motoristas que foram feitos esses levantamentos, e não tem o que fazer então. Seria isso, senhor presidente. Continua espaço aberto. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Roslaine. Quero cumprimentar o
presidente, os colegas vereadores, colega Claudete, os funcionários da casa, as pessoas que estão assistindo através do Facebook a sessão. Presidente, eu gostaria de ter em mãos a resposta da minha proposição. Eu posso? Sim. Acho que é a última, colega. Pois bem, meu Deus, me causou espécie, para não dizer incômodo, a resposta a essa proposição. Eu, particularmente, na minha pouca experiência que eu tenho em relação à vereança, em relação a poderes executivo e legislativo, eu acho que foi uma resposta infeliz. Porque se eu olhar aqui, eu não quis acreditar quando o colega Douglas leu a resposta. Quando eu olhar aqui a resposta, abre parênteses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Bom, vou parar, porque devem ser uns 50 pontinhos. Aí depois ele coloca que teve dificuldades para encontrar respostas, palavras para responder essa questão. Muito me admira. Uma pessoa que se diz mestre. Olha, se foi tão difícil, por que não me chamou? Eu ia explicar o que eu queria com isso. E nem precisava mexer no regime jurídico dos funcionários. Era só fazer um ato administrativo. Mas eu quero me desculpar com os demais vereadores, que são meus colegas, que eu respeito muito, porque eu acho que essa resposta teve um cunho pessoal. Porque desrespeitosa ela foi. Eu não acredito que isso seja interessante, uma resposta dessas do Poder Executivo para o Legislativo. Então, é o que eu penso e estou aberta a críticas, caso alguém tiver uma crítica que realmente tenha fundamento. Não gostei da resposta. Era isso, presidente. Continua espaço aberto a respeito das correspondências lidas. Ninguém querendo se manifestar, abro o espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, trabalhadores da casa e também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria de falar sobre a questão do monumento do cinquentenário do município, aqui de Campinas Missões, né? Houveram muitos questionamentos, principalmente em relação aos colegas vereadores, e passo a informar que para um primeiro momento está decidido do que este monumento ele vai ser reposto junto à nova Câmara de Vereadores. Mas eu tenho um tema também bastante importante que eu gostaria de abordar junto aos colegas, inclusive gostaria de ouvir a opinião dos colegas de todos os partidos, e que diz respeito ao aumento do ICMS aqui no Estado. Eu manifesto de antemão meu total repúdio quanto à questão. Estamos saltando de 17% para 19,5% no ICMS. Isso representa um aumento de mais de 15%. Representa um aumento de mais de 15%. O que querem fazer com as pessoas? Querem fazer com que as pessoas tenham uma condição melhor de vida? Esse não é o caminho, com toda certeza. Simplesmente estão limitando o poder aquisitivo das pessoas, estão fazendo com que nós tenhamos um cenário onde nós vamos ter um aumento significativo na quantidade de pessoas desempregadas e vão produzir um cenário de muita fome. Vão produzir um cenário de muita fome. E com sinceridade, quem é a favor de uma loucura dessas aí, de achar que aumentando a carga tributária se produz um cenário melhor, está completamente equivocado. Boa parte de nós ou é empreendedor aqui na cidade, ou é empreendedor do interior, e conhece muito bem o quanto que a alta carga tributária impõe limites. Ela impõe muitos limites. Ela simplesmente faz com que todo aquele dinheiro que poderia ser reinvestido
dentro da própria empresa, gerando mais emprego e mais renda, simplesmente elevar para a União, ou vá para o Estado, ou não sei para onde é que vai parar, e aí deixa as pessoas na pior condição possível. Manifesto meu repúdio. Gostaria que os colegas também se manifestassem a respeito, até para que nós possamos pensar em algo, algum documento para que nós possamos enviar, e também lembrando, colegas, né, caso os senhores e senhoras, sejam a favor ou não dessa questão, e caso sejam contrários também ao aumento do ICMS, para que cada vereador contate os seus deputados para que nós possamos evitar essa tragédia. Nada mais sensato do que isso aí. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. Eu quero cumprimentar todos que nos acompanham, também as colegas vereadoras, servidores, e dizer de que vou tomar a liberdade de fazer minhas as palavras do colega na fala anterior, colega Claudemar. Adendando a fala do colega, quando o atual governador pleiteava a reeleição, ele falava que o Estado estava com uma regularidade financeira bastante boa, porque fez uma boa gestão, não sei o quê. E essa proposta de aumentar impostos diante do que já está posto é realmente uma espécie de aberração e uma tentação a aumentar o desemprego. Os investidores eles vão certamente estar muitíssimo preocupados com isso e com certeza temos que fazer um movimento de que essa proposta não seja aprovada. É isso, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Aproveitar também, fazer uso da palavra para adendar as palavras dos colegas vereadores e só dizer mais uma que eu acho que o fluxo de caixa falhou, né? O fluxo de caixa eu acho que falhou, né? Porque no início ele falava que era um simples fluxo de caixa que ia resolver toda a questão, mas eu acho que esse fluxo de caixa falhou e continua falhando. Mas vamos sim, acho que poderemos fazer até pela casa, se todos os vereadores são favoráveis também, uma moção de repúdio e encaminhar os nossos representantes junto ao Legislativo, junto à Casa dos Deputados do nosso Estado. Então, ele está se antecipando a uma coisa que ainda não está aprovada, mas está utilizando desta maneira para tentar convencer os parlamentares a aprovar essa medida. Então, acredito que ele tem uma grande maioria, mas precisamos tentar convencer os nossos representantes também que não consiga fazer ou atrocidar esse projeto de lei aí para quem realmente, então, impulsiona a economia do nosso Estado, do país ou também dos nossos municípios. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar. Passamos agora para a apreciação dos projetos de lei constantes na ordem do dia. Solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 33. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 26, de 22 de novembro de 2023, matéria projeto de lei número 33, de 10 de novembro de 2023. Institui a política municipal de incentivo para a preservação, adoção, construção ou reformulação de imóveis que evidenciam a utilização de arquitetura alemã, enxaimel ou russa, bem como edificações comerciais ou residenciais tombadas como patrimônio histórico-cultural. Parecer, considerando que a matéria dispõe sobre o repasse de incentivo financeiro para a preservação das casas com arquitetura alemã, enxaimel ou arquitetura russas já existentes, para os imóveis que adotam arquitetura alemã, enxaimel ou russa em construções novas ou reformulação de construções existentes e para a preservação de edificações comerciais ou residenciais tombadas como patrimônio histórico-cultural, considerando que serão concedidos os seguintes incentivos financeiros:
R$ 100 por metro quadrado, revitalizados, readequados, para a preservação de edificações na arquitetura em Chaimel, russa ou de edificações tombadas como patrimônio histórico-cultural existentes. R$ 150 por metro quadrado construído nos casos de edificações novas em arquitetura alemã, em Chaimel ou arquitetura russa. E R$ 150 por metro quadrado de parede externa da edificação nos casos de reformulação para a arquitetura em Chaimel ou russa. Considerando que o Executivo argumenta na justificativa da matéria que a medida irá impactar em prol da valorização imobiliária do município, a construção de uma identidade para a cidade e o aumento de quantidade de visitantes e turistas, razões pelas quais esta comissão há de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 22 de novembro de 2023, assinado pelo vereador Ademir Jablonski, presidente, vereador Teonésio Abrão Andrés, relator, e vereador Rodrigo Hens, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 33. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, então acredito que os demais colegas então já tomaram conhecimento do projeto, o que chama atenção um pouco também a questão dos valores a serem repassados. Não sei se todos já fizeram um cálculo, então acho que eu vou começar no início lá, ficou meio dúbio algumas situações no artigo 3º, então a política municipal de incentivo à arquitetura alemã em Chaimel irá ter como diretrizes, então no inciso 2, arquitetura alemã, então no caso de técnica construtiva em Chaimel, em construções residenciais ou comerciais existentes, será admitida a sobreposição de madeiras. Enfim, mais algumas outras colocações. Já no parágrafo 2º, será exigida a reformulação em todas as faces da edificação visíveis à rua. Porém, lá no artigo 16, essa questão aqui chamou a atenção. Nos casos de edificações que serão reformuladas para arquitetura em Chaimel ou rusta, o incentivo financeiro será de R$ 150 por cada metro quadrado de parede externa da edificação. Será que será o total da edificação, todas as paredes, ou será que são nas faces, então, que é de visibilidade? Então, se você fazer um cálculo, uma conta ali, uma edificação de 10 por 15, um exemplo, 150 metros quadrados, ela dá externa, então 300 metros quadrados. Fazer um cálculo vezes 150 daria R$ 45 mil para fazer essa reformulação. Então, eu acho que ali ficou um pouco falha a questão se é somente a parede a ser medida da testada ou das faces visíveis, ou o total da edificação, porque no artigo diz para cada metro quadrado de parede externa da edificação. Ficou meio dúbio essa questão aqui. E também questão dos valores, se vocês analisar, são R$ 100 para edificações já existentes. Se você faz um cálculo, 100 metros quadrados de uma edificação existente dá R$ 10 mil. E no caso de uma edificação nova, para quem quer fazer uma edificação nova nessas características, uma casa de 100 metros quadrados dá R$ 15 mil de incentivo. Claro, com as devidas exigências, mas eu acho que poderíamos verificar melhor, por isso que eu já peço ao presidente também o adiamento da votação para tirar essas dúvidas, inclusive para tomar um pouco mais de conhecimento do projeto. Então, não vai ser da noite para o dia também que isso entra nos trâmites, ainda mais nós pensando hoje, nós temos que focar principalmente na organização e recuperação da nossa malha viária, do nosso município, que foi muito atingido. Não é culpa de ninguém, mas eu acho que deveremos dar uma atenção maior para essas situações. Então, e também os demais munícipes que irão construir uma edificação nova. Poderia ser pensado uma valorização também. Então, quem incentiva as pessoas para vir fazer e morar, fazer uma edificação na nossa cidade. Então, poderia ser pensado esse lado também, não somente para quem quer investir nesses modelos construtivos, porque tem quem gosta e tem quem não gosta. Então, todo mundo é livre, eu acho que deveremos valorizar todos. Então, de mais longas, eu peço então para o presidente que
se possível, conseguir fazer esse adiamento da votação até a próxima sessão, porque o nosso regimento, inclusive, diz por período determinado. Seria, no caso, vereador Marcelo, uma emenda verbal. O adiamento da votação. Adiamento da votação. Isso. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste, aos servidores da casa. Escutando o Marcelo falar, é realmente interessante esse adiamento, porque se tu for pensar dos valores, se todo mundo fizer uma casa um pouquinho maior, se a partir de agora todo mundo fizer, vai ter dinheiro para isso? Vamos dizer, se tu for pensar, não é querer começar a achar dificuldade em tudo, mas tem que se pensar também, porque os valores aqui talvez não seja numa obra seja um valor menor, mas só que se todo mundo começa a fazer, a conta no final das contas, no final não fecha, né? Então acho interessante esse diálogo, às vezes assim, nós poder discutir e adiar para nós ter uma certeza melhor e achar um ponto para isso aí, para ter uma certeza e quando for um projeto é interessante, um incentivo, mas que vai caber no bolso também, né? Caber no caixa do município, então, né? Então, seria isso. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. Eu concordo com a afirmativa dos colegas e quero deixar claro que eu sou muito a favor da manifestação cultural russa, alemã, italiana, né? Talvez se defina isso com um pouco mais de propriedade, de clareza, aliás. Talvez, então, seja a parede que mais se visualiza a partir da rua, né? No sentido de uma atração turística. Eu acho que temos que desenvolver essa ideia, realmente continuar desenvolvendo essa ideia da atração turística. Para dirimir essas dúvidas, eu também manifesto essa necessidade de adiar a votação. É um projeto que não demanda urgência e uma ou duas semanas adiante não vai fazer diferença. É isso, presidente. Continua a discussão. Vereador Claudemar. Com a palavra, ficou feliz, eu entrei com essa proposição, foi no ano passado, conhecendo principalmente o quanto que a caracterização nesses estilos que foram propostos aqui pelo município, eles podem fazer com que se gere receita, né? Rodrigo, só para complementar a tua frase, logicamente, tipo, ele vai ter a despesa, mas vai existir a receita. Precisamos pensar também do quanto que o município vai ganhar com isso aí. Não sei se vocês já passaram por algumas cidades que foram caracterizadas e que elas, inclusive, elas produzem uma indústria chamada limpa, que é a indústria do turismo, que faz com que nós tenhamos mais oportunidades de emprego, faz com que nós tenhamos aí tipo um giro do comércio praticamente em todos os segmentos. É para lojas, enfim, para todos. É para todos. E tudo isso aí vai fazer com que nós tenhamos, logicamente, a questão financeira mais bem definida. Ele vai gerar receita, gera despesa, mas também receita, colega Rodrigo, né? Então, também outra questão que eu penso aí, tipo, se for pensar que todas as pessoas vão fazer, eu acho, particularmente, eu acho que 1000% eu daria para dizer que não são todas as pessoas que vão fazer. A menos que eu possa estar também 1000% errado. Mas a probabilidade disso aí acontecer é bastante baixa. Mas cada um, logicamente, se manifesta a sua opinião, né? Mas pensando na questão, colega Marcelo, como não, talvez ali a questão tipo, da edição de texto realmente tenha ficado um pouco aquém, talvez da necessidade, até para que se deixe um pouco mais bem esclarecido essa questão aí, então talvez o adiamento ele seja importante até para que não se tenha futuros questionamentos quanto à questão também. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o pedido de adiamento do projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Então, o pedido de adiação da votação do projeto de lei número 33, aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito parecer do projeto de lei número 34. Comissão de Constituição
Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 27, de 22 de novembro de 2023. Matéria: Projeto de Lei número 34, de 10 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar auxiliares de serviços gerais em caráter emergencial e da outras providências. Parecer: considerando que a matéria objetiva promover a contratação emergencial pelo prazo de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação contratual uma vez por igual período de 2 auxiliares de serviços gerais, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração correspondente a padrão 1, classe A. E considerando que a exposição de motivos expressa na justificativa do projeto de lei em exame argumenta-se acerca da necessidade da contínua exigência de mão de obra para realizar os diversos afazeres de manutenção e conservação dos bens públicos, observando-se as aposentadorias previstas. Outro sim, alega-se o referido cargo deverá ser objeto de concurso público futuro, razões pelas quais esta comissão há de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 22 de novembro de 2023, assinados então pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 34. Palavra, presidente. A palavra é a vereadora Roslaine. Ao parágrafo único desse projeto, para que seja estipulado no prazo de 6 meses sem prorrogação, já que na justificativa foi informado que esses cargos vão ser objeto de concurso público. Acho que 6 meses é o suficiente. Era isso, presidente. Continua a discussão. Vereador Teonésio. Palavra, presidente. Só para manifestar, no intuito de esclarecer, a comissão, quando avalia, ela avalia a legalidade do projeto. Mas o que a colega propõe procede sem problema nenhum, né? Acho que realmente 12 meses fica, né, em função do contexto que nós temos agora já de último ano de gestão, né? Então, acho que fica bom 6 meses. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Eu acho que os colegas vereadores precisam lembrar que no próximo ano existe um pleito municipal. E eu acho que é importante lembrar disso aí, porque senão nós vamos chegar na metade do ano, simplesmente não vai ter como fazer concurso e a vaga ficar disponível. Como é que nós vamos fazer para arrumar pessoal? Continua a discussão. Na realidade, eu só queria reiterar que é 6 meses sem prorrogação. 6 meses dá tempo de contratar a empresa e fazer concurso e nomear. Continua a discussão do projeto de lei número 34. Ninguém mais querendo se manifestar, como nós temos uma emenda verbal ao projeto, eu coloco em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A emenda é aprovada por 8 votos. E, em razão dessa emenda apresentada, encaminho... Você está. Então vamos voltar. Vamos voltar à votação mais uma vez. Vamos votar a votação da emenda apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A emenda, então, aprovada por 5 votos. 5 votos, a emenda foi aprovada. Agora sim, colocamos... então, em razão da emenda apresentada, encaminhamos o projeto para a Comissão de Constituição para análise da mesma. Prosseguimos com a leitura do parecer do projeto de lei número 35. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 28, de 22 de novembro de 2023. Matéria: Projeto de Lei número 35, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operadores de máquinas pesadas, em caráter emergencial e da outras providências. Parecer: considerando que a matéria objetiva promover a contratação emergencial pelo prazo de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação contratual, uma vez por igual período de 2 operadores de máquinas pesadas, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração correspondente ao padrão
5, classe A. Considerando que a exposição de motivos expressa na justificativa do projeto de lei em exame, argumenta-se que tais profissionais se fazem necessários em face a prosseguir com os planos de desenvolvimento do município, bem como em razão da chegada de novos maquinários, os quais requerem mão de obra especializada para o manuseio. E considerando que, ainda em observância à justificativa, informa-se que no último processo de contratação emergencial houve a inscrição de um único candidato, ocorrendo também a redução da equipe por motivos de aposentadoria e outros. Outro sim, relata-se que não foram incluídos estes profissionais no último concurso público, fazendo com que as referidas contratações sejam efetivadas por meio de processo seletivo. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação na matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 22 de novembro de 2023, assinado então pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 35. Palavra, presidente. Palavra a vereadora Roslaine. Não gosto de ser repetitiva, mas, enfim, o caso em tela exige. Eu quero propor uma emenda ao parágrafo único, que ao invés de 12 meses prorrogável por igual período, seja por 6 meses sem prorrogação. Como eu falei antes, é em virtude de futuro concurso que já está previsto, pelo que consta na justificativa. Era isso, presidente. Continua a discussão. Só com a palavra do presidente. Gostaria de lembrar de uma frase que está aqui no penúltimo parágrafo, que diz o seguinte: considerando que, ainda em observância justificativa, informa-se que no último processo de contratação emergencial houve a inscrição de um único candidato. Então, como todos veem, como tem também, inclusive, acontecido em muitos municípios, de muitas vagas não serem preenchidas. Então, pensamos, inclusive, nós termos determinada função, determinada atividade que deveria ser executada por alguém e que não há pessoal. Seria isso. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e as pessoas que estão nos assistindo através da página do Facebook da Câmara. Quero ser bem sincero, colegas, com vocês, que até antes da sessão comentei com alguns que chegaram um pouco antes, que sobre esse projeto eu tinha vindo para a sessão preparado em votar contra. Preparado em votar contra o projeto. E eu tenho argumentos para isso. Tenho argumentos. Quando o colega Claudemar falou ali que, no parecer do projeto, se diz: no último processo de contratação emergencial houve a inscrição de um único candidato. Aí, colegas, vocês têm que estar a par da situação. Isso é verídico, aconteceu. Um candidato só se inscreveu e assumiu. Era para 2 vagas, se eu não me engano, o projeto há 1 ano atrás, que entrou também de contrato emergencial ali, se eu não me engano, né, Eric, se não me falha a memória. E apenas um se inscreveu. E ele assumiu a vaga, mas para quê? Para dirigir caminhão, colegas. Então, por esse motivo que eu vim preparado para votar contra esse projeto, mas não vou votar contra, porque nós temos uma demanda grande. A questão das estradas danificadas, o tempo não está colaborando, né? Estamos precisando. Mas, colega Claudemar, leva isso, porque até em reunião com o prefeito, na sexta passada, não é nada contra a pessoa que está lá, que é o Manuel, nada contra ele. Falei na frente dele em reunião com o prefeito teve uma reunião com todos os operadores na sexta retrasada, e eu coloquei essa situação para o prefeito disse que ele foi contratado para ser operador e deve de exercer a função de operador.
Quem de nós que somos operador também não ia gostar de deixar de sentar numa reta escavadeira e pegar sequer um caminhão e dirigir? Eu faço essa pergunta. Dirigir um caminhão é bem mais fácil do que tu trabalhar com uma reta escavadeira. Mas pelo motivo de nós estar numa situação dessa, meu voto vai ser favorável. Mas no começo eu vim preparado para votar contra esse projeto. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Com a Marcelo. palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, não sei se o colega vereador Douglas pode nos ajudar, mas hoje, em questão de operadores que eu pude contar, acho que são 9, né? E questão de máquinas, são praticamente a mesma quantidade, ou como é que está? Máquinas temos mais que operador hoje, né? Com certeza. Então, como o colega também frisou, já temos a contratação então de um operador. Então, e devido a essas demandas que estão acontecendo ultimamente em intempéries climáticas, a questão é realmente complicada. Sem falar que temos operadores então que fazem outras funções que eu acredito que deveria ser revisto estas situações, porque podem acontecer entraves jurídicos, atrelamentos jurídicos referente a essas funções, e quem acaba pagando é o contribuinte, é o munícipe. Então, acredito eu que poderia ser revisto essa situação também, e como própria justificativa também diz que tem a previsão de um concurso futuro, então, e por ser uma função bem específica, não sei se a colega vereadora Roslaine, quem sabe, abriria a mão, porque operador é realmente bem complicado, se tratar de serviços específicos, quem sabe obedecendo o prazo de 12 meses, mas sem a devida prorrogação por igual período. Mas são questões que a gente pode debater, pode falar, pode ser refeito um adendo para 12 meses, mas isso depende da colega vereadora também, que já fez um adendo pedindo o prazo de 6 meses. Mas eu acredito que seria interessante rever, como o colega vereador Douglas falou, se tem essas questões que acontecem e pensar. Hoje nós temos que pensar realmente, essas funções são de suma importância devido às nossas estradas, todos sabem, então não é culpa de um secretário, de um prefeito, por as estradas estar deste jeito, mas acredito que com presteza e zelo a gente pode conseguir normalizar logo essas situações aí. Então seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Só rapidinho. Essa situação é um pouco complicada perante todos os demais colegas operadores, né? Isso fica uma situação bem complicada. Contrato de emergencial, quando vê, chega aí, é para operador, acaba exercendo função de motorista. Então, acaba sendo chato perante todos os colegas. Então, também fui cobrado, não só por colegas, fui cobrado por outras pessoas também. Não venho à tona ali falar uma coisa que não é, né? De repente, o colega Claudemar, que é líder do governo, leva essa situação ali para o prefeito, né? Que com certeza ele vai olhar com carinho. Seria isso. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Roslaine. Olha, eu até concordo que seja para 12 meses, mas sem prorrogação. Porque eu sempre penso assim que, de repente, a pessoa que vai ser contratado para 12 meses, possivelmente, talvez vão prorrogar. Eu acho que, de repente, se for aberto um concurso, as pessoas demonstrem mais interesse em se candidatar a uma vaga, se tiver concurso a essa vaga de operador de máquinas. E é a velha história do desvio de função. Isso é um câncer nas administrações públicas. Daí eu quero reforçar a emenda do parágrafo único para 12 meses sem prorrogação. Continua a discussão. A palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. A palavra, senhor presidente. Pegou um pouco longe do microfone aí. Eita. Que barbaridade. Pensando na questão do Douglas, com sinceridade, tá? O serviço público é um pouco diferente do serviço privado. Marcelo, você tem empresa, né, Marcelo? Tu tem colaborador na tua empresa? Qual que é a função que esse cara tem?
Não, qual que é a função específica dele? Ele está registrado como o quê? Banhista? E ele faz alguma atividade diferente de dar banho em animais? E o que seria isso aí? Vocês são a favor da polivalência, senhores? Vocês são a favor da polivalência? Pensando na questão da Roslane, o que ela falou, para mim chamou bastante atenção do desvio de função ser um câncer. Eu vi muitos casos de pessoas que foram concursadas por uma situação, que tiveram um crescimento de função, que tiveram uma melhora no salário, mas que depois entraram na justiça de qualquer forma. Então não é estar ou não na atividade que vai fazer com que tenha ou não algum tipo de problema. Concordam comigo? Tem pessoas que melhoram, cargos, funções, atividades, remuneração mensal, e que no final o que acontece? Mete pressão igual na justiça, de qualquer forma. E dali, o que acontece? Ganha dinheiro. Principalmente se tratando do setor público, né? Quem tiver uma boa justificativa para tal, eu concordo. Se não foi produzido um cenário, digamos que para que tivesse uma função que fosse realizada dentro de condições, né, pré-definidas, aí tudo bem. Mas se não foi, fica o questionamento. Seria isso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a emenda apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Como houve um empate, eu terei que desempatar, me manifestar. Como o projeto já foi amplamente discutido e as discussões, todas elas são interessantes, para, dessa forma, fazer as devidas correções, e eu tenho certeza que o projeto será aprovado quando estiver apto para votar, eu voto, então, a favor da emenda. E encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social para análise da emenda apresentada e depois, então, votarmos o projeto. Então, a emenda foi aprovada por 5 votos. Em função disso, então, o projeto não irá à votação hoje. Solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 36. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 29, de 22 de novembro de 2023. Matéria: Projeto de Lei número 36, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar fiscais, tributário, sanitário, ambiental em caráter emergencial e da outras providências. Parecer: considerando que a matéria objetiva promover a contratação emergencial pelo prazo de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação contratual, uma vez por igual período de 2 fiscais tributários, sanitários e ambientais, com remuneração correspondente ao padrão 5, classe A. Considerando que a exposição de motivos expressa na justificativa do projeto de lei em exame, argumenta-se que no corrente exercício houve um pedido de exoneração de um fiscal do município, restando somente um profissional ativo no cargo, o qual está em vias de aposentadoria que deve ocorrer ainda esse ano. E considerando que as funções fiscalizatórias são de suma importância para o município, e até que seja realizado concurso público para o preenchimento dessas vagas, faz-se necessária a contratação emergencial a fim de dar continuidade aos trabalhos. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 22 de novembro de 2023, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 36. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslane. Eu volto a reiterar o meu pedido de emenda ao parágrafo único para 6 meses sem prorrogação, nesse caso. Na realidade, eu abri mão da outra emenda para 12 meses sem prorrogação, haja vista a demanda, e a gente também não pode trabalhar contra o povo. Mas em 6 meses dá tempo de fazer concurso, tenho certeza que esse concurso vai ter
vai ter procura e vai ter pessoas interessadas e com vontade de fazer o concurso e passar naturalmente. 6 meses dá tempo tranquilo de fazer concurso para acabar com esse problema de contratação. Era isso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a emenda apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A emenda aprovada por 5 votos. Em razão da aprovação da emenda, encaminho mais uma vez esse projeto para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social para análise do mesmo. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos constantes na ordem do dia. Solicito a leitura da proposição apresentada. Proposição. O vereador que essa subscreve da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, requer, nos termos regimentais, e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações ao senhor Marcelo Rodrigo Neis e à senhora Cláudia Regina Schwann, pela formatura dos mesmos, no cargo de capitão, no curso superior da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, ocorrida no dia 17 de novembro pretérito, junto à Academia da Polícia Militar em Porto Alegre, Campina das Missões, 23 de novembro de 2023, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos. Justificativo. Nobre diz: a proposição que ora submetemos à elevada consideração no plenário desta Casa busca congratular os referidos munícipes campinenses que lograram êxito perante o curso superior da Polícia Militar, onde foram formados 65 novos capitães, que reforçam o quadro de oficiais da Brigada Militar e a partir dos próximos dias. A nova turma é formada por 45 homens e 20 mulheres, sendo que deste efetivo os militares são naturais dos estados como Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Alagoas, Pará e Amazonas, além do próprio Rio Grande do Sul. Os novos capitães passaram por uma formação de 3.185 horas aula, que teve início em janeiro de 2022. Entre as unidades curriculares pelos quais os novos oficiais passaram estão técnicas policiais militares, uso diferenciado da força e da arma de fogo, planejamento e fiscalização de polícia ostensiva, análise criminal, criminalística, direitos humanos, direito aplicado à função, entre outras. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, este feito é motivo de orgulho para a nossa comunidade e município. Termos dentre este efetivo formado 2 munícipes campinenses desempenhando uma das mais altas patentes desse egrégio e respeitado órgão de segurança pública, o qual por sua história, seriedade, bravura e pela sua característica humanitária. Enfim, por tudo que representa e sempre representou, a Brigada Militar tem uma relação muito próxima com a população do Rio Grande do Sul, sendo sempre citada como a instituição que mais transmite confiança aos gaúchos. Ante as considerações postas, pondero acerca da valia de que possamos expressar em vida nosso reconhecimento a esses munícipes dignos de consideração. Encaminho a presente matéria e almejo pelo elevado apoio do plenário desta Casa. Nesse momento eu passo a presidência para o vice-presidente da Casa, vereador Deonésio Abrão Andrés, e já peço a palavra, senhor presidente. Assumo a presidência desta Casa e ponho já em discussão a palavra aos senhores vereadores e vereadoras, com a palavra o vereador Daltro. Apesar de não ter nenhum parentesco com o Marcelo e a Cláudia, eu confesso que eu sinto orgulho. Sinto orgulho, um orgulho muito grande desses cidadãos campinenses que, apesar de serem jovens ainda, com muito empenho e dedicação, no dia 17 desse mês colocaram em sua farda mais uma estrela.
a de capitão e capitã da nossa gloriosa Brigada Militar. Este ato foi realizado na Academia de Polícia Militar na capital do nosso estado, em Porto Alegre. E no ato foram condecorados 65 novos capitães, 45 homens e 20 mulheres. Esses militares são naturais dos estados do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Alagoas, Pará, Amazonas e do nosso Rio Grande do Sul. E entre eles, 2 ilustres gaúchos campinenses, o Marcelo Rodrigo Neis e a Cláudia Regina Schwan. Todos nós os conhecemos, são pessoas de origem humilde, mas que tiveram e continuam tendo um propósito, um ideal na sua carreira militar. Eu quero, de uma forma pública, parabenizar ao Marcelo, à Cláudia, aos seus familiares também, e desejar que Deus os ilumine e com o seu conhecimento, com o conhecimento adquirido, sirva para proteger e dar segurança a todos nós, ao povo gaúcho, que segurança com certeza é salutar. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores, vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Palavra vereador. Cumprimentar o colega Daltro e dizer que a proposição é de suma importância. E, em nome do Partido Progressista, eu quero pedir o endosso da mesma. Sim, endosso concedido. Palavra continua à disposição. Com a palavra, o presidente. Vereador Claudemar. Gostaria de mandar os meus parabéns ao senhor Marcelo Rodrigo Neis e também à senhora Cláudia Regina Schwein. Pessoas muito conhecidas e queridas e que alcançaram um belo posto de capitãs, ou capitães da nossa saudosa e querida Brigada Militar, né? Algo realmente que, olha, confesso para vocês que deve ser muito complicado conseguir chegar lá. Eu acredito que sim, né? Imagina, o curso deles começou lá em janeiro de 2022 e findaram agora nesse período. Então foram quase 2 anos de curso, uma loucura, né? Mas de coração, os meus parabéns. Torço para que possam exercer suas atividades com excelência, conhecendo eles, com toda certeza vão conseguir, né? E parabéns também aos familiares por terem pessoas assim tão interessadas que consigam alcançar seus objetivos e os seus sonhos. Seria isso. Continua, desculpe. Palavra continua à disposição. Palavra, presidente. Palavra vereadora. Eu quero manifestar, imagina, se a gente sente orgulho, pensa nos pais desses dois. Eu me lembro que o Marcelo Neis eu acho que o primeiro emprego dele foi ser telefonista lá no fórum. Muito orgulho desses dois e os parabéns para eles. Eu peço o endosso da proposição pelo Partido Podemos. Endosso concedido. Obrigado. Palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Palavra vereador Marcelo. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, parabenizar o colega vereador Daltro pela importante proposição, o pedido de moção de congratulações a esses militares, o Marcelo e a Cláudia, e com certeza são orgulho da família e de toda a família campinense, podem ter certeza disso, assim como todos os demais membros da nossa gloriosa Brigada Militar, porque enquanto a gente está dormindo, eles estão nos protegendo. Então, parabenizar através deles toda a instituição e dizer que realmente eu tive a felicidade de conhecer essas duas pessoas com zelo e presteza para tudo que a gente sempre caminhava, andava junto, com o Marcelo principalmente, joguei bola várias vezes, um rapaz muito simples, humilde, então realmente, merecidamente, eles ocupam os cargos de capitão hoje da Brigada Militar, que façam jus e que representam bem e sempre nos honram como estão fazendo agora. Então, pela importância da matéria, pedi o endosso através da bancada do Partido dos Trabalhadores. Endosso concedido. Palavra continua à disposição dos vereadores e Com a vereadoras. palavra. Vereadora Claudete. Primeiramente, cumprimentar o senhor presidente
vereadora Roslaine, também demais colegas vereadores, funcionários da casa e também quem nos assiste pelo Facebook. Então, parabenizar o senhor Marcelo Rodrigo Nais, também a senhora Cláudia Regina Schwann, e pela importância da matéria, em nome do partido, peço endosso da mesma. Endosso concedido. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Então, uma moção de congratulação a essas pessoas aí, o Marcelo e a Cláudia. Cláudia, confesso que eu não consigo me recordar se eu conheço ou não, mas o Marcelo eu sei que eu conheço bem e também já tive, vamos dizer assim, eu participei da trajetória dele na polícia, porque ele trabalhou numa situação aí, tempos passados, ele está já um bom tempo nessa situação, no Marcelo, então, um cara que, vendo que os dois estão nessa parte, viraram capitão, então, mas o que vem vindo da brigada, da polícia militar, eu sempre tenho uma admiração grande para as pessoas, porque eles sempre estão ali para proteger a gente e também se colocando sempre em risco. Isso é uma atividade muito perigosa, mas sempre desejar para eles um sucesso no trabalho deles, muita paz, sabedoria e que sempre tenham muita proteção, porque sempre é uma situação difícil que eles trabalham. Então, parabenizar eles e parabenizar o Dalto também pela posição. A palavra continua à disposição. Gostaria também de me manifestar, colegas, dizer ao Marcelo e à Cláudia, além de tudo que já foi dito, que a gente evidentemente se sente feliz como campinense e mostra de que pessoas humildes também conseguem chegar lá. Pelos relatos que a gente ouviu antes da sessão, eram pessoas, nos seus momentos de estudo, focados, né? Concentrados, focados, desviavam as funções adversas à aprendizagem, né? E isto já demonstrava um bom sinal. E muitas vezes esse resultado que agora estão colhendo não é fruto somente do curso, mas é fruto de um somatório de dedicação que tiveram ao longo da vida escolar. E hoje quero dizer que com isso aí me sinto muito feliz, porque há não tanto tempo se lutava tanto para que a mulher pudesse jogar futebol, que a mulher não podia jogar futebol porque a bola podia bater, que a bola podia machucar a mulher, né? E como as mulheres jogam bem, como sabem dizer quando ganham e quando perdem, através dos seus gestos da grandeza. No último Grenal vi lá a jogadora, uma das jogadoras do Internacional entregando água para a torcida gremista, né? Talvez nós homens temos muita coisa para aprender. Na Brigada Militar e também mulher participar de polícia, como é que pode, né? Há pouco tempo a gente ouvia isso. E como evoluímos e como isso foi bom evoluir dessa forma. Que bom que nós possamos ver de que ambos, homens e mulheres, são capazes de exercer qualquer função. Isso me deixa também feliz, né? E Cláudia e Marcelo, façam a luta, continuem focados, eu sei que isso vai dar certo e que vocês se sobressairão e conseguirão exercer com esmero a sua função. Obrigado. A palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Devolvo a palavra ao nosso presidente, vereador Dalto. Agradeço ao vereador Teonésio e reassumo a presidência. É força do hábito, Teonésio. Quase que eu tomei o teu cargo meio na imposição, mas é força do hábito, né? A gente se habitua, se acostuma. Mas, enfim, de imediato já solicito a leitura da moção de pesar apresentada. Os vereadores que apresentam e subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Beata Maria Leitweit Soto, Alceu Miller, Miguel Gerla,
e Eugênio Petri, ocorridos respectivamente nos dias 12, 16, 19 e 21 de novembro pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Campina das Missões, 24 de novembro de 2023, assinado então por todos os vereadores. Como moção de pesar não se vota, eu darei o devido despacho. Ainda conforme a ordem do dia e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 153 do Regimento Interno, solicita a leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 37, que trata do orçamento do município para o ano de 2024. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 8, de 24 de novembro de 2023. Parecer projeto de lei número 37, de 14 de novembro de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2024. Parecer de admissibilidade. Parecer, considerando que, quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Executivo Municipal, cumprindo, desta forma, a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Considerando que, a respeito do conteúdo, a matéria se apresente corretamente proposta, posto que atende aos requisitos da Lei nº 4.320, de 1964, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar nº 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Considerando que, pelos fundamentos declinados neste parecer, esta comissão opina pela admissibilidade do projeto de lei em exame, devendo a matéria seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 24 de novembro de 2023, assinado pelo vereador Claudemar Justen, presidente, vereador Marcelo Hens, relator, e vereadora Roslaine Tenkaten-Butzen, secretária. Caminho novamente esse projeto para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural para o mesmo seguir a sua tramitação. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2023, às 19 horas. Está encerrada a sessão.